Você consegue sentir o chamado? Um canto que ecoa por toda a América Latina. Nossas irmãs gritam que é hora do feminismo ascender na nossa terra. É uma afirmação, uma bandeira, mas também uma convocação. Você consegue sentir? A energia de renovação está no ar. Inspire o vento transformador, renove-se na força ancestral feminina e banhe-se na maré verde que está derrubando barreiras. A América Latina não será mais a mesma e você está sendo chamada. A luta segue firme. Você consegue sentir? Campanha nem presa, nem morta. Olá, eu sou Viviane Nascimento e esse é o podcast Futuro do Cuidado, uma iniciativa da campanha Nem Presa Nem Morta que luta pela descriminalização e pela legalização do aborto no Brasil. Neste episódio, voltamos nossa atenção para o que vem ocorrendo na nossa vizinhança. Mulheres latino-americanas estão promovendo uma verdadeira revolução que repercute no continente. Vitórias importantes foram alcançadas em alguns países. E mesmo naqueles em que a batalha está difícil, a luta segue bonita. Mais do que apenas informar sobre os acontecimentos, queremos reverenciar essas e esses ativistas e nos inspirar na sua determinação. O cenário nunca foi fácil. O mundo para as mulheres sempre foi um território hostil. Mas nós resistimos, existimos e nos descobrimos como agentes de mudança. O exemplo latino-americano prova que queremos e podemos trazer o diferente. E cada vez mais entendemos que o segredo é irmos juntas. Vamos desenferrujar nosso espanhol para ouvir como a história tem sido feita no nosso continente. Mas não se preocupe, se você é mais do time do portunhol esforçado, a gente dá um jeito de te contar tudo o que está rolando. Começamos nosso giro por uma vitória incrível e paradigmática. Em dezembro de 2020, nossas hermanas argentinas promoveram La Revolución de las Pibas, a Revolução das Jovens, e conseguiram aprovar a descriminalização do aborto depois de 9 tentativas. As argentinas buscam pautar o tema desde o fim da ditadura no país, em 1983. A jornada em 2020 começou com o anúncio do presidente Alberto Fernandes na abertura dos trabalhos legislativos de que cumpriria sua promessa de campanha e enviaria ao parlamento um projeto sobre o aborto. Dentro dos próximos 10 dias, apresentarei um projeto de lei para a interrupção voluntária da gravidez, que legalize o aborto no período inicial da gravidez e permita às mulheres acessar o sistema de saúde quando tome a decisão de abortar. Verdadeira batalha foi travada na Câmara dos Deputados. Foram 20 horas de debates e discussões dentro da Casa Legislativa e muita mobilização do lado de fora. A deputada Gabriela Cerruti argumentou que era hora de deixar de fazer dos corpos das mulheres campos de batalha. Deixem de fazer dos corpos das mulheres territórios de disputa daqueles que não conseguem solucionar a economia ou a política. O mundo é injusto efetivamente, mas a resposta não está em nosso útero. Naquela noite de 11 de dezembro, 131 deputados votaram a favor e o projeto foi aprovado. Uma onda de esperança, a onda verde, tomou conta do continente. O resultado era positivo, mas ainda não definitivo. Faltava o Senado. E havia um trauma. Em 2018, a legalização também tinha passado na Câmara, mas não venceu entre os senadores. Nada estava garantido. A mobilização precisava continuar de forma mais intensa. E a onda verde cresceu. Impulsionadas pelas hermanas argentinas, a hashtag Estamos com las Pibas nas redes sociais mostrou que a luta pode se adaptar às novas arenas, como foi o mundo virtual durante a pandemia. Ativistas de outras nacionalidades também compareceram à Praça do Congresso na Argentina, mas também se mobilizaram nas suas cidades durante a vigília para a votação no Senado.
como a jovem venezuelana Noelia Urbina, do grupo feminista independente Uquira. Ela fala da movimentação em vídeo publicado pela articulação Mujeres contra las Violencias. Várias organizações e grupos independentes com nossas irmãs que estão lutando na Argentina. Hoje é um dia importante para a mudança na Argentina, e não só na Argentina, porque abre uma grande porta para toda a América Latina. O discurso na praça do Congresso era de união. Venezuela, Caracas, estamos aqui presentes, somos as mulheres contra a violência. Aqui da Venezuela, Caracas, estamos aqui presentes. Somos as mulheres contra a violência de Estado, contra a violência governamental. Estamos fartas de que se diga que aqui não há feminismo. Estamos presentes em apoio às argentinas que estão lutando nas ruas, mobilizadas para a mudança. A revolução começa com a mobilização de rua. Não vamos abandonar os espaços públicos. Estamos iniciando uma onda verde em todo o mundo. A pressão deu certo. Está fazendo um ano que na madrugada de 30 de dezembro de 2020, por 38 votos a favor, 29 contra e 2 abstenções, o projeto de lei pela interrupção voluntária da gravidez até a 14ª semana foi aprovado. E todas pudemos gritar, sem dúvidas, que já é lei. A senadora Ana Cláudia Almirón, durante a votação, reconhece que essa foi uma vitória da persistência das mulheres. Quero agradecer e reconhecer o trabalho de milhares de mulheres que se empoderaram com essa norma, que colocaram seu corpo e sua voz nessa luta. Porque não o fazem por elas mesmas, fazem pelo conjunto, pelas que estão, pelas que não estão e pelas que virão. Conquista emocionante, como conta uma manifestante que acompanhou a vigília. Estou muito feliz, de verdade. Chorei muito. Me abracei com gente que não conhecia. Foi incrível. Sinto que nossas ancestrais estão muito orgulhosas com tudo isso que conquistamos depois de tantos anos e para tanta gente. Graças a tanta gente que lutou antes e para tanta gente que virá depois. Com esse resultado, a Argentina entra para o seleto grupo de países latino-americanos onde as mulheres podem decidir quando, como ou se querem ser mães. Neste grupo também estão Cuba, Uruguai, Guiana, Guiana Francesa, Porto Rico, São Martín, Bonaire, Guadalupe, Martinica, Santo Eustáquio e Ilhas Virgens norte-americanas. Verdadeiros respiros nos mares retrógrados do continente. Mas a luta tem progredido. E assim chegamos em outro ponto favorável do nosso giro de esperança. O México, onde a legislação sobre o aborto é diferente em cada estado. Apenas em 3, e na cidade do México, a interrupção voluntária da gravidez é legalizada. No entanto, em setembro de 2021, a Suprema Corte teve uma decisão histórica. A partir de agora não se poderá, sem violar o critério da Corte e da Constituição, processar mulher alguma que aborte nas condições consideradas válidas por este Tribunal Constitucional. As palavras de Arturo Zaldívar, presidente do Supremo Tribunal Mexicano, significam que é inconstitucional penalizar qualquer mulher por realizar um aborto. A decisão é válida para todo o território do país, mesmo para aqueles estados com as leis mais duras. Nenhuma pessoa que aborte ou que ajude alguém a realizar o procedimento pode mais ser presa ou processada por abortar. A Corte entendeu, por unanimidade, que as leis que falam em proteger a vida desde a concepção ferem os direitos das pessoas que gestam. A diretora do IPAS Centro-América e México, Maria Antonieta Alcade Castro, em entrevista para a agência France 24, comenta a decisão. Esta disposição é obrigatória para todo o sistema judicial. Esta decisão é obrigatória para todo o sistema judicial. Isto quer dizer que no momento em que uma mulher passe por um processo, seja acusada de ter praticado um aborto, ou que algum médico, alguma pessoa a tenha ajudado, os juízes têm a obrigação de ditar sentenças considerando as disposições da lei. Ou seja, a partir de terça-feira, nenhuma mulher deve ser processada nem condenada à prisão no México por ter praticado aborto e nenhuma pessoa por tê-la ajudado.
desde que o procedimento seja voluntário. Maria Antonieta reforça que agora é preciso garantir meios para que esse direito seja exercido em sua plenitude. É preciso gerar, como sociedade, condições para que a gravidez seja desejada e planejada. Como parte dos mesmos movimentos que impulsionaram a agenda do direito de decidir pela interrupção da gravidez, nós também trabalhamos para assegurar a educação sexual nas escolas desde a infância, para que se previna e se combata a violência sexual por condições de trabalho nas quais as mulheres não vejam a maternidade como limitação para o seu desenvolvimento profissional, por acesso a métodos contraceptivos, incluindo contracepção de emergência. Então, o movimento que impulsionou e continua impulsionando a descriminalização do aborto é o mesmo que tem essa missão integral de prevenir que as mulheres tenham uma gravidez não desejada ou não planejada, sabendo que sempre haverá circunstâncias que interferem, como, infelizmente, as situações de violência sexual. Sempre haverá alguém que necessita interromper uma gestação, mas, sem dúvida, a prevenção é sumamente importante, e a Suprema Corte tornou isso claro no México. E, mais uma vez, o movimento que impulsiona a descriminalização do aborto é também o movimento que impulsiona tudo aquilo que pode prevenir as gestações não planejadas ou não desejadas. Os avanços no México e na Argentina são um farol, mas ainda há muito obscurantismo na América Latina. A religião tem muito a ver com isso. Segundo a cientista política Flávia Biroli, foi a partir dos anos 1970 que a Igreja Católica, à época liderada pelo Papa João Paulo II, assumiu uma posição mais conservadora, passando a influenciar o debate público e legislativo sobre sexualidade. A partir dos anos 1990, por exemplo, o termo ideologia de gênero passou a ser inimigo comum de forças neoconservadoras religiosas e seculares. Por mais que os católicos tenham liderado essa ofensiva no passado, hoje evangélicos e muitas outras forças compõem os ataques e formam uma articulação regional e transnacional que em muitos países da região ocupam os cargos mais altos do próprio executivo. A diretora da ONG Mulher e Saúde no Uruguai, Lilian Abracinskas, no documentário Who Are the Anti-Gender Forces, do Observatório de Sexualidade e Política, fala da pesquisa que estudou esses grupos na região. Outros atores que também nos han surpreendido são os profissionais da Outros atores que também nos surpreenderam foram os profissionais da medicina. Existe uma associação de profissionais cristãos que usam a seu favor uma linguagem pseudocientífica no lugar da linguagem religiosa e assim atuam no campo mais secular com termos médicos. Fazendo referência à situação do Uruguai, país onde a interrupção voluntária da gravidez foi aprovada em outubro de 2012, depois de votações apertadas no Congresso, Lilian conta sobre resistências locais. Nos hemos encontrado com operadores jurídicos. Deparamos-nos com operadores de justiça que, efetivamente, nos tribunais do contencioso administrativo, ou mesmo nos julgamentos no interior do país, começaram a impor obstáculos ou a interpretar as leis, ou a questionar a interpretação das leis para não avançar, não implementar ou não cumprir o que está aprovado no país. Imagina ter sua vida regida por uma lei de mais de um século atrás. É o que ocorre com as mulheres e meninas da República Dominicana, que tem uma das legislações mais duras sobre direitos sexuais e reprodutivos. O Código Penal é de 1884 e pune o aborto em qualquer circunstância. Atualmente, mulheres do campo e da cidade, profissionais de diversas categorias e até políticos do governo lutam para garantir o mínimo, que a gravidez possa ser interrompida em causas extremas como estupro e risco de vida para a gestante ou impossibilidade de sobrevivência para o feto fora do útero. Sergia Galván, ativista histórica no país, em entrevista para a agência France 24, conta um pouco da situação. República Dominicana es de los pocos países en el mundo que todavía mantiene una penalización absoluta. A República Dominicana é um dos poucos países do mundo que ainda mantém uma penalização absoluta do aborto, o que implica que as mulheres em situações especiais tenham que recorrer à prática do aborto em condições de risco e, dessa maneira, afetar sua saúde.
en el país, el 13% de la muerte materna se deben precisamente al aborto en No país, 13% das mortes maternas se devem precisamente ao aborto em condições de risco. a esta situação. Es el país que tiene Mas temos outros fatores também relacionados a essa situação. É o país da região que tem a maior proporção de gravidez na adolescência. Alrededor de una cuarta parte de la población adolescente ha estado embarazada. Igualmente, República Dominicana. Um quarto da população adolescente engravida. Igualmente, a República Dominicana possui um dos índices mais altos de matrimônio infantil. 12% de nossas meninas se unem ou se casam antes dos 15 anos. Igualmente hay una gran necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos. Por exemplo, há também uma grande demanda não atendida por métodos anticonceptivos. Aproximadamente 30% de nossas adolescentes não têm acesso a métodos anticoncepcionais. Também é um dos poucos países da região que não tem educação sexual nas escolas. Como na República Dominicana, outros países proíbem totalmente o aborto. El Salvador, Honduras, Nicarágua e Haiti, além de Aruba, Ilhas Virgens Britânicas, Saint Martin e Curaçao, no Mar Caribenho. O que não faltam são histórias assustadoras, como a de Manuela e de Sara Rochel, salvadorenhas condenadas a até 30 anos de prisão por abortos espontâneos. Ou de Rosaura Almonte Hernández, a Esperancita, adolescente dominicana de 16 anos que teve aborto terapêutico, aquele realizado para salvar a vida da gestante, negado, e morreu em decorrência de uma leucemia, porque sua quimioterapia foi adiada para não prejudicar o feto. Um estudo da Organização Mundial da Saúde e Instituto Alan Guttmacher se debruçou sobre o dado de que na América Latina, 6 milhões e meio de abortos induzidos ocorreram anualmente entre 2010 e 2014. A estimativa mostra que apenas 1 em cada 4 dessas intervenções foram feitas de modo seguro. Números exatos são difíceis quando o procedimento ocorre, em sua maioria, na clandestinidade. O certo é que nos países onde o acesso ao aborto seguro é garantido, a situação é melhor para a saúde e a vida das mulheres. Não era, e ainda não é, o caso da nossa região, onde mais de 97% das mulheres em idade reprodutiva vivem em países com leis restritivas. Os exemplos de México e Argentina provocaram reações diversas nos países vizinhos. No Brasil, 100% dos projetos relacionados ao tema enviados ao Congresso Nacional em 2021 são contrários à interrupção voluntária da gravidez. No Uruguai, o número de abortos legalizados caiu pelo 2º ano consecutivo e organizações feministas apontam que a queda tem relação com as restrições impostas pela pandemia da Covid-19, mas também por formas de resistência, como a objeção de consciência e outras dificuldades que passaram a ser colocadas para a realização do procedimento após a eleição do governo conservador de Luiz Alberto Lacalle Pou. Em El Salvador, o presidente Nayib Bukele retirou da reforma constitucional a possibilidade de legalizar o aborto terapêutico e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Movimento parecido e ainda mais grave ocorreu em Honduras, país que vive um regime ditatorial desde 2009. O parlamento alterou a Constituição, aumentando a dificuldade para aprovação de qualquer projeto sobre aborto no futuro. Para que o procedimento seja legalizado a partir de agora, será necessária praticamente uma votação por unanimidade. A ativista Jéssica Sánchez, também em entrevista à agência France 24, comenta o novo golpe contra as mulheres hondurenhas. Empezó con la prohibición de la píldora de anticoncepción de emergencia PAE para qualquer caso, não? Começou com a proibição da pílula de contracepção de emergência para qualquer caso. Nós sentimos que a mensagem foi: vão para as suas casas, porque a maioria de quem estava nas ruas protestando contra o golpe era de mulheres. E mulher embarazada não pode estar na calle.
E mulher grávida não pode estar na rua. Hoje acreditamos que esta foi uma resposta à Maré Verde e à aprovação do aborto na Argentina. Pois claro, Honduras, que deu o primeiro golpe de Estado do século XXI, não poderia ficar atrás em relação a uma resposta de contenção do aborto. Mas nem só de retrocessos são feitas as reações à Maré Verde. Ao contrário, as ações de pressão se multiplicam. Na Colômbia, documento assinado por mais de 90 organizações peticionou a Corte Constitucional a eliminação definitiva do aborto do Código Penal do país. No Chile, a Câmara de Deputados aprovou que a proposta de legalização do aborto até a 14ª semana de gestação seja levada ao parlamento. A Corte Constitucional do Equador decidiu despenalizar o aborto em todos os casos de estupro e não apenas quando as vítimas são mulheres com deficiência mental, como previa a lei até então. Mesmo em Honduras, novos ventos parecem soprar com a recente eleição de Xiomara Castro para a presidência do país. Na Venezuela, foi possível ver os lenços verdes que marcaram a mobilização vitoriosa na Argentina de volta às ruas. As venezuelanas marcharam para pautar a descriminalização do aborto na Assembleia Nacional. Com o protesto, representantes de organizações feministas foram recebidas por parlamentares que prometeram colocar o tema em debate. Daniela Hinojosa, dirigente do movimento feminista Tinta Violeta, foi uma delas e falou sobre o assunto em vídeo para o site Brasil de Fato. Acreditamos que a Assembleia Nacional e o país têm que abrir o debate, encarar o aborto como tema de saúde pública e não como um assunto penal. Não acreditamos na criminalização. Esses artigos foram escritos em 1915. O Código Penal foi reformado várias vezes, mas não se tocou nos artigos que falam de aborto. A América Latina pulsa e nós, feministas, estamos nos movimentando. A cada dia ampliando nossa força, não apenas para resistir, como para avançar. Há vitórias no caminho. Temos que celebrá-las, mas há muito ainda por conquistar. Então, devemos nos unir para sustentar as forças desta maré. Sinta o chamado. Venha fazer parte dela. A nossa onda verde vai tomar o continente. E como cantam nossas irmãs, nem a igreja, nem o Estado, nem o marido, nem o patrão. O corpo é meu, é só minha decisão. Nem presa, nem morta. Você acabou de ouvir o terceiro episódio da nossa série especial intitulado Nós, Nossas Irmãs e Vizinhas, o Aborto na América Latina, que teve montagem, mixagem, identidade sonora e finalização da ONG Criar Brasil. Identidade visual de Isabela Velar. Tivemos a sorte de contar com a pesquisa de Rania De Vito, Juana Lopes Batista e Nara Menezes. Já Cris Kenner e Laura Molinari foram as nossas produtoras. Mais uma vez, Cris fez a legendagem e consultoria de acessibilidade. Ângela Freitas orientou a pesquisa e checagem das informações. Eu, Viviane Nascimento, tive a honra de participar dessa força-tarefa do bem com roteiro e locução. As vozes da dublagem são de João Paulo Malerba e Adriana Maria Silva. Participaram da elaboração deste episódio Anis, Instituto de Bioética, Coletivo Helen Keller de Mulheres com Deficiência, Grupo Curumim, Núcleo de Comunicação de Católicas pelo Direito de Decidir e da Rede Feminista de Saúde e o Portal Catarinas. Nós voltamos a qualquer momento e agradecemos sempre a todas que estão nas diversas frentes de batalha por um mundo mais justo. Nos encontramos na vida e na luta pela vida de todas as pessoas capazes de gestar. Até breve, até a vitória! Quer saber mais sobre as lutas feministas e os direitos reprodutivos? Acesse nosso site www.futurodocuidado.org.br.